Agora convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Nós vamos ler hoje o trecho que vai do verso de número 97 até o número 104. Salmo 119, do versículo de número 97 ao 104. Deus nos abençoe também, agora na meditação da sua palavra. Salmo 119, a partir do versículo de número 97. Diz assim: como amo tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque teus testemunhos são minha meditação. Sou mais instruído do que os anciãos, pois tenho guardado os teus preceitos. Desvio os pés de todo o caminho mau, a fim de obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois és tu que me instruis. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço entendimento, pois rejeito toda vereda da falsidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja que aqui o Senhor reúne. E confiados ao Senhor na mediação de Jesus, cobertos pelo teu sangue, é que pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, que o Senhor nos envie a tua palavra, ministrada pelo teu Espírito, que ela encontre lugar em cada mente e coração, para frutificação de salvação, para a glória do teu santo nome, o nome de Jesus. Amém. Em que área ou em que áreas da tua vida você acredita que mais precisa no momento de entendimento? Entendimento. Senhor, eu preciso de entendimento nessa área da minha vida. Eu, por exemplo, tenho pedido a Deus por entendimento. Entendimento para ser pai, entendimento para ser um líder da casa, entendimento, inclusive, para ser pastor dessa igreja. Entendimento, em outras palavras, para tudo. Para tudo nós precisamos de entendimento. Até para servir a Deus, nós precisamos de entendimento. O apóstolo Paulo uma vez falou a respeito daqueles que tinham zelo por Deus, mas sem entendimento. Segundo o dicionário, ou um dicionário, entendimento é a capacidade para raciocinar e compreender algo, percepção, assimilação ou compreensão, inteligência, cognição ou perspicácia. Não sei se você entendeu alguma coisa, mas eles dizem que é isso que é entendimento. Definições frias a respeito de entendimento que não acrescentam muito ao entendimento. Por isso que eu prefiro, irmãos, entender entendimento como assentamento de alma, assentamento de mente, assentamento de
de espírito, assentamento de coração. É quando você chega naquele ponto que pode dizer: ah, agora eu entendi. Aquele ponto que você pode dizer assim: puxa, agora Deus falou comigo. É o famoso e antigo caiu a ficha. Os mais jovens não sabem o que é isso. Mas você do meu tempo sabe. Ah, caiu a ficha. É aquela serenidade, aquela alegria, aquela paz de ter recebido luz. E você então agora sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. A Bíblia diz que há uma sabedoria capaz de dar entendimento em relação, e um entendimento superior àqueles que a recebem. E o salmista parece que recebeu essa sabedoria, porque ele vai dizer assim, a partir do versículo de número 98, teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Versículo 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque teus testemunhos são minha meditação. Sou mais instruído do que os anciãos, pois tenho guardado os teus preceitos. Ou seja, ele recebeu uma sabedoria, e essa sabedoria lhe fez mais sábio do que os seus adversários, lhe fez compreender mais as coisas do que os seus mestres, e lhe fez mais instruído do que os anciãos do seu tempo. Então, mais sábio do que os inimigos, compreender mais do que os mestres, e ser mais instruído do que os sábios. Mas eu pergunto a você, quem é que, quando respondia, deixava calado os seus adversários? Quem é que, aos 12 anos de idade, deixou admirados com a sua sabedoria os doutores da lei e com certeza também os anciãos? Jesus. Essa sabedoria que o salmista recebe e lhe dá então entendimento superior, nada mais é do que a sabedoria de Deus, que foi encarnada em Jesus Cristo e se tornou acessível a nós e a Ele por meio da sua palavra escrita, sob a luz do seu Espírito. Então essa sabedoria de Deus, que foi encarnada, manifesta em Jesus Cristo, e que esse salmista teve acesso e recebeu então entendimento a respeito das coisas da sua vida, essa sabedoria também está disponível a mim, está disponível a você. Essa sabedoria que criou todas as coisas, e que se chama Jesus. A pergunta, irmãos, é: o que nós temos que fazer para termos acesso a essa sabedoria que vai nos dar entendimento naquilo que nos falta? Entendimento para saber lidar com uma situação, entendimento para saber lidar com um problema, entendimento para saber lidar melhor com alguma pessoa. Então essa sabedoria está disponível. Já foi disponibilizada.
Como ter acesso a ela? Como recebê-la? Então eu tenho para mim que nós vemos aqui pelo menos 3 atitudes. Então, se você precisa dessa sabedoria, desse entendimento, em primeiro lugar, peça. Peça. Peça a Deus. Porque o salmista vai dizer e vai revelar qual é a fonte dessa sabedoria recebida. Ele vai dizer no versículo de número 102, não me afasto das tuas ordenanças, pois és tu que me instruis. Ou seja, a fonte dessa sabedoria é Deus que instrui o salmista, e essa palavra instrui tem o sentido assim, de algo que é derramado, como uma água que flui, ou seja, é como se Deus derramasse entendimento, derramasse instrução, derramasse orientação, derramasse sabedoria àquele que pede, ou seja, não é uma questão assim de esforço humano, de especulação da mente, de ficar raciocinando, mas é algo que se recebe, que Deus simplesmente dá como dádiva àqueles que simplesmente pedem. É como vai dizer o Tiago, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça. Peça a Deus, que a concede livremente a todos. Interessante, não é a alguns, não é uma elite. Que a concede livremente a todos, sem criticar, do tipo, agora que você vem me buscar, sem criticar, e lhe será dada. Então peça, porque não há situação que Deus não saiba o que fazer. Até as mais simples, as mais complicadas. Esses dias aí a minha esposa estava me dizendo, puxa, estou angustiada porque as minhas plantas estão morrendo, lá na nossa antiga casa eu cuidava, não morria, aqui está morrendo tudo. Eu falei, você já pediu sabedoria? Você já orou pedindo entendimento para saber como é que cuida de planta aqui? Ah, não, ainda não pedi. Então peça. Que Deus é que sabe como cuida de planta. Deus é que sabe como cuidar de filhos. Deus é que sabe como lidar com o marido. Deus é que sabe como lidar com a esposa. Então você não está sabendo? Você já pediu? Você já chegou a Deus, reconheceu, não sei lidar com essa situação, não sei lidar com essa pessoa, me dá do seu entendimento, peça, porque não há situação que Deus não saiba o caminho, não há pessoa que Deus não saiba lidar, essa sabedoria que tudo sabe, que tudo pode, que tudo orienta, que foi a sabedoria pelo qual Deus criou todas as coisas que existem, e que se chama Jesus, ela está disponibilizada a você, à distância de uma oração. De uma oração. Então eu te pergunto, qual é a dificuldade? Qual é o problema? A minha pergunta é, você já levou isso a Deus? Você já reconheceu que te falta sabedoria para lidar com isso? Para resolver isso? Você já se achegou aos pés da cruz e, Senhor, me concede sabedoria, porque me falta. Eu não a tenho, mas o Senhor tem. E o Senhor promete, a promessa tua, dar livremente, sem criticar a todos que te pedem, e te será dada. Sabedoria do céu, sabedoria de Deus, sabedoria que se chama Jesus, porque o nosso Deus tem prazer em abençoar assim os seus pequeninos.
Foi Jesus uma vez que exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos, ou seja, aqueles que acham que sabem, os que pensam que sabem tudo. Ocultastes estas coisas aos sábios e eruditos, e as revelastes aos pequeninos, aos que sabem que não sabem. Porque ao soberbo, ao orgulhoso, Deus resiste. Ah, você sabe? Então tá bom, então fica aí já que você sabe. E aí fica no escuro. Mas que quem se achega a Deus sabendo, eu não sei, Deus toma pela mão e diz: então, vem para a minha luz. E aí há entendimento para todas as coisas e para qualquer coisa. Qualquer coisa em Deus. Então busque. Aí quando você buscar, Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te dar um princípio. Medita nesse princípio, recebe esse princípio e toma para você. Antes eu tinha assim o hábito de tentar ler 3 capítulos da Bíblia todos os dias, para tentar terminar a leitura da Bíblia em um ano. Fiz isso por algum tempo, e é muito bom. Se você quiser, a nossa igreja inclusive disponibiliza planos de leitura da Bíblia, para você ler a Bíblia em um ano. É um excelente exercício. Mas chegou um tempo assim, que eu percebi que eu estava lendo só por ler. Chegou uma hora assim que eu percebi que eu estava lendo só para cumprir uma tarefa, para alcançar uma meta. Mas na verdade eu não estava lendo. Então eu fui tocado a ler menos, mas meditar mais. Procurar entender mais. E agora esse salmista me desafia um passo além. Não apenas meditar mais, mas meditar o dia todo. Porque ele vai dizer assim no verso 97, como amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. E é claro que isso não significa que você vai ficar lá parado num quarto, fechado, meditando na palavra de Deus o dia todo, mas que você vai levar aquilo que Deus falou com você no coração, para o seu dia. E você vai guardar aquilo na mente e vai meditar nessa verdade até que aquilo faça maior sentido para você e essa pérola se torne sua para sempre. E vai juntando uma pérola com outra, com outra, com outra, e vai formar um colar que vai constituir o seu entendimento para julgar as coisas, para dar respostas, para saber discernir entre o bem e o mal, para te dar condução nas tuas decisões, na sua vida. E é claro que essa meditação contínua vai gerar entendimento. Um exemplo foi Jesus. Alguns dizem que Jesus não era pego em pegadinhas dos seus inimigos, porque ele meditava muito, continuamente e previamente. De modo que, quando os seus adversários estavam vindo com o milho, ele já estava voltando com a farinha. Então não é que perguntavam a ele, aí ele ia meditar na resposta.
ia buscar socorro na palavra, não. O contrário, primeiro ele meditava na palavra, continuamente, previamente, de modo que quando vinham com as perguntas, ele já tinha a resposta. E nos seus discípulos foi manifesta essa sabedoria também. Por exemplo, em Estevão, o livro lá de Atos, vai dizer que Estevão começa uma disputa, ele começa a falar com seus adversários a respeito da história da salvação, como Deus foi conduzindo o seu povo até chegar em Cristo, e os seus adversários começaram a odiá-lo, e a inquiri-lo, e Estevão lhe dava as respostas, de modo que os seus adversários não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual Estevão falava. Eu costumo citar bastante aqui um pregador inglês, o Charles Haddon Spurgeon, e ele foi conhecido pela sua capacidade de pregar longos sermões, às vezes em um versículo. Às vezes, na verdade, em uma expressão de um versículo. Às vezes em uma palavra de um versículo. Impressionante, eu fico assim impressionado, como de, às vezes, uma expressão saía tal reflexão. Mas a verdade, irmãos, é que a palavra é inesgotável. Uma palavra da palavra contém sabedoria divina, que sob a luz do Espírito Santo é capaz de tornar sábio, dar entendimento àqueles que a leem e nela meditam. Por isso que o Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, pelo contrário, que rege a sua vida não é ditado popular, não é senso comum, mas pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Dia e noite. Então, o que Deus tem falado com você? Você tem trazido as suas angústias a Ele? As suas situações? Certamente Ele tem falado. Certamente Ele tem respondido. A questão é se está ficando, ou se você está deixando o passarinho roubar o que te é dado. Então, pega o que te foi dado, guarda, para que seja teu, porque isso é instrução para a tua vida e para te dar vida. E terceiro, você pediu a palavra, te foi dada, você a recebeu, você meditou nela, isso se tornou entendimento, isso te deu luz. Agora, o que você deve fazer? Andar segundo ela. Então não basta apenas pedir a palavra, meditar na palavra, mas é necessário viver na palavra. A palavra não é só para ser lida, meditada, a palavra é para ser vivida. Então o salmista vai dizer que foi essa palavra que ele meditou, que se tornou inclusive o critério pelo qual ele passou a julgar o que era bom e o que era ruim, o caminho bom e o caminho mau. Ele vai dizer no versículo 104, o último versículo: por meio dos teus preceitos alcanço entendimento, pois rejeito toda a vereda da falsidade. Em outra tradução ele vai dizer assim: com os teus preceitos sou capaz de discernir e detestar
qualquer caminho mau. Então, o viver da palavra não só vai dar entendimento, porque vai ser a união entre a teoria da palavra e a prática da palavra. Você vai saber não apenas porque ouviu e meditou, mas porque você experimentou, você viveu. Você pode dizer, é verdade. Essa palavra é verdade. Jesus, inclusive, vai dizer, vocês saberão que o meu ensino vem de Deus quando vocês o praticarem. Quem praticarem vai ver que a minha doutrina vem de Deus. Então, não é que apenas vai dar entendimento, praticar, obedecer a palavra, mas esse obedecer da palavra vai ser o entendimento. Por quê? Porque vai te livrar, por exemplo, do medo. Do medo. Você já ouviu gente dizer que tem medo de ler o Apocalipse? Aliás, vou perguntar aqui, alguém aqui tem medo do Apocalipse? Claro que não, né? Porque quem não deve, não teme. Mas quem deve... Não, Apocalipse eu não vou ler não, pastor. Continua aí no Salmo 119. Agora, se você está vivendo a palavra, vai ter medo do quê? É aquilo que o João diz, que o perfeito amor, que em João é viver segundo os mandamentos de Deus, lança fora o medo. Então, você viveu, não tem mais medo. E é o viver da palavra, irmãos, que é o provar a Deus. Porque provar a Deus não é assim, tipo, se o Senhor existe, então faça isso. Se o Senhor é Deus, então que aconteça aquilo. Isso não é provar a Deus, isso é tentar a Deus. Provar a Deus é assim, você recebe uma palavra, e aí você diz assim, bom, eu não entendo porque é assim. Mas se Deus está dizendo que é assim, então eu vou fazer assim. Eu vou provar isso. E muitas vezes você se surpreende com o resultado, igual o Pedro. Lembra? Depois dele ter pescado a noite toda, encontra-se com Jesus. Aí Jesus manda ele voltar ao mar e lançar as redes. E aí o Pedro diz assim, olha Senhor, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. E foi o quê? A maior pesca da sua vida. Por isso, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então você pediu uma palavra. Senhor, preciso de entendimento em relação a isso. Deus te deu a palavra. Toma ela para você, medita nela. E aprova, porque você vai ver que Deus é bom. Então, irmãos, eu não sei qual é a área ou quais são as áreas que você está precisando de receber entendimento do Senhor. Mas eu sei que há uma sabedoria divina em Cristo Jesus, disponível para todos nós. A minha oração é que você então
Vá até Ele. Peça essa sabedoria a Ele. Medite na sua palavra. Faça a prova de viver segundo ela. E que se cumpra sobre a sua vida o que Paulo disse a Timóteo: o Senhor te concederá entendimento em tudo. Que assim seja. E que Deus te dê entendimento em tudo, para a glória dele e para o nosso bem. Amém.